Então vamos lá. No nosso módulo 3, a gente começou por segunda lei de Ohm. Por quê? Porque a segunda lei de Ohm ela relaciona o objeto físico resistor, que tem tamanho, tem grossura, ele é feito por um determinado material, e ele relaciona tudo isso que esse resistor tem com a capacidade física dele, com a propriedade física dele, que é a resistência. Aí, a partir disso, a gente chega na rola, certo? E muitas vezes brincando, os exercícios alterando ali, brincando com as dimensões desse nosso resistor, ele vai ser mais ou menos resistente à passagem de corrente elétrica. Mas o que eu acabei não discutindo com vocês é a definição física de resistência. A definição, assim, num português normal, traduzindo para meros mortais, é a capacidade que aquele aparelho tem de impedir que a corrente elétrica passe. Quanto mais ele impede que a corrente elétrica, passe, mais resistente ele é a essa passagem. Tanto é que a gente fez aquela analogia, mesmo para a segunda lei de Ohm, mas não tem problema, a gente fez a analogia com um cano de PVC passando um fluxo de água. Ele vai permitir que mais ou menos água passe, a mesma ideia do resistor. Ele vai impedir mais ou menos que essa corrente passe. Mas, traduzindo para o fisiquês, como a gente vai enxergar isso com as nossas incógnitas, com os valores que a gente já trabalha, a gente vai definir resistência pela razão entre o valor, que é o que está aqui no slide, é o valor da razão entre o valor da diferença de potencial, a famosa DDP, ou U, nos seus terminais, né, basicamente a voltagem que esse resistor vai estar ligado, e o valor da corrente elétrica que vai passar por ele. Ah, Victor, por que isso? Por que você está abordando esse conceito dessa forma tão abstrata? Porque, basicamente, não vale a pena eu deduzir para vocês. Então, é muito mais vantajoso que vocês simplesmente decorem, entende? Aí você fala para mim, mas eu odeio decorar, a física para mim já é difícil, já é complicado, não entra. Pessoal, vocês vão ver que eu vou dar daqui a pouco a formulazinha do que é a primeira lei de Ohm, que entra nessa definição de resistência. Ela é muito simples de você pegar, é como se fosse um nomezinho, e vocês vão usar tanto, porque a primeira lei de Ohm cai muito mais que a segunda, que vocês vão acabar gravando mesmo sem forçar a decorar. Então, partindo do que é essa definição de resistência, eu tenho a primeira lei de Ohm. O que essa primeira lei de Ohm vai dizer para nós? A primeira lei de Ohm, ela basicamente vai trabalhar, o Ohm é o físico que estudou os resistores, como eu comentei com vocês na aula passada. O Ohm ele vai estudar o que seria um resistor ideal. O resistor ideal é aquele resistor que não se altera o valor da resistência dele, independente da DDP que a gente liga a ele. Quer dizer, independente da tomada que ele for ligado, independente da voltagem que ele é submetido, sempre ele vai ter a mesma resistência. Sempre vai atravessar por ele a mesma quantidade de corrente elétrica. E aí a gente lembra da definição de resistência que a gente trabalhou nesse slide aqui. E é basicamente o que o Ohm vai estudar numa situação que ele chama de ideal, de perfeita. Porque, na realidade, um resistor de lâmpada, de chuveiro, de qualquer aparelho que seja, dependendo da tomada que a gente liga, da voltagem dessa tomada, ele vai oferecer mais ou menos resistência à passagem de corrente. Para situações de exercício, muitas vezes o que cai é essa situação perfeita, ideal e puramente teórica do Ohm. Aí, a partir do que seria essa definição de resistência, do que seria essa R é igual a U dividido por I, desta razão, ou seja, independente da DDP que eu ligo esse meu resistor, eita meu Deus, o que eu fiz? Independente da DDP que eu ligo, não está riscando? Não importa. Independente da DDP que eu ligo o meu resistor, sempre passa a mesma corrente. Uma outra forma de eu escrever isso é o URI, que a gente escreve dessa forma para a gente lembrar mesmo e falar. O URI fica uma forma pronunciável da fórmula e a gente lembra mais fácil. Só lembrando das unidades de medida.
volts, aliás, DDP ou U, diferente potencial, voltagem, a gente sempre mede em volts. O R, resistência, sempre em ohms. E a intensidade de corrente elétrica em ampere. Alguma dúvida até aqui nessa parte mais de conceito? Então eu vou partir para continuar a explicação. Ó, falando aqui do que o Ohm definiu como um resistor ideal, às vezes fica muito abstrato para nós. Eu acho essa parte da física bem abstrata. Porque por mais que quando a gente pega fica algo simples, a gente tem que partir de uma coisa que a gente não costuma trabalhar. Então existe esse exemplo aqui que eu gosto, que o resistor ideal não é aquele, ou resistor ôhmico, não é aquele que, independente da DDP que eu aplicar o meu resistor, ele sempre vai apresentar correntes proporcionais. Por quê? Porque U dividido por I é sempre o mesmo valor. O valor de R é sempre o mesmo, ele é constante. Então aqui, deixa eu desenhar. O zoom é bom em vários pontos, mas ele peca em vários outros. Eu tenho essa situação aqui desse resistor. Eu ligo ele numa determinada DDP zero e ele me apresenta uma corrente zero. Aí tudo bem. Mas se ele me apresentar, se ele ligar numa DDP de 5 volts, ele vai apresentar a corrente I. Se R, o valor de R, é U dividido por I, o valor que eu obtenho aqui é de 5. Mesma coisa embaixo. Quando eu ligo em 10, a corrente que eu obtenho é de 2. Ela é proporcional à resistência constante, porque o valor da resistência continua 5. Embaixo, se eu ligar em 15, a minha corrente é de 3. O valor da resistência continua sendo 5. E assim sucessivamente. A gente enxerga gráficos de resistores ôhmicos sempre funções lineares dessa forma aqui. E eles passam, por conta dessa forma gráfica, eles passam a assumir uma propriedade gráfica muito importante, porque a tangente do ângulo que se forma entre o eixo X, o eixo da corrente, e essa reta formada, a tangente dele vai ser um valor em DDP dividido por um valor em corrente. Ou seja, o valor da tangente que esse gráfico nos dá é sempre o valor da resistência e é um valor que nunca se altera, um valor constante. E, eventualmente, pode ser que um exercício que trabalhe primeiro a lei de Ohm, que trabalhe resistores ôhmicos, que ele nos informe, que ele nos dê apenas um gráfico desse. Se ele nos dá um gráfico desse, ele já está nos informando, consequentemente, a resistência. E como a gente sabe que é um resistor ôhmico, a resistência não muda. Então, já é outra informação que ele nos dá. Alguma dúvida até aqui? Podem falar. Então, vou seguir. Tudo certinho, acredito eu. Vamos seguindo. Só fazendo um comentário, isso costuma cair quase zero, mas eu faço questão de falar, porque se eu falei do que é um resistor ôhmico, ideal, perfeito, eu quero falar do que é o que existe na vida real, que é o não ôhmico. O não ôhmico, ele vai variar o valor da resistência dele se eu ligar em DDPs diferentes ou se ele estiver submetido a diferentes temperaturas. Então, no primeiro gráfico aqui, à nossa esquerda, o R ele está constante, quer dizer, é a situação do resistor ôhmico. Mas, dependendo da DDP que ele está ligado, pode passar mais corrente ou menos corrente, e isso varia. Ele apresenta esses gráficos que vão decrescer ou crescer. Tudo bem? Mas nunca se estabilizar. Só um comentário mesmo, costuma cair bem pouco. Daí no material de vocês, ainda do módulo 3, o exercício da página 1, deixa eu ver, estou controlando o tempo. Tudo bem. No exercício da página 1, da página 7, a gente tem a seguinte situação que a Unesp nos deu e que a gente resolve só sabendo a primeira lei de Ohm. Normalmente a primeira lei de Ohm, que cai demais, ela costuma ser inserida como um conceito que você precisa para interpretar o exercício. Mas eu gosto de fazer esse tipo de exercício com vocês, quando a gente está estudando a matéria, para vocês gravarem exatamente esse tipo de raciocínio. Então aqui, ó, as medidas da tensão U
e de intensidade de corrente I, feitas em um circuito por resistor ôhmico, possibilitam a construção do gráfico abaixo. Em que condições podemos afirmar que o resistor em questão é ôhmico? Aqui ele não está perguntando para nós sobre as informações do gráfico, é uma pergunta puramente teórica dessa segunda fase da Unesp. Então, o que a gente vai responder? A gente vai responder que o resistor ele vai ser ôhmico quando o valor da sua resistência for constante. Aí a gente pode mandar um isto é, desculpa, não está indo. A gente pode mandar um isto é e explicar teoricamente, com base no que a gente sabe da teoria da física. A resistência será constante porque, independente do valor da DDP, da voltagem que nós ligarmos esse aparelho, o valor de corrente, o valor da intensidade da corrente que vai atravessar ele é sempre proporcional. Essa é a definição do que seria um resistor ideal. Ou algo do gênero, trabalhar sempre com esse conceitozinho físico. Agora, a B pergunta para a gente sobre as informações do gráfico. Ela diz assim, ó, se o resistor for ôhmico, quais os valores de X e de Y? Pessoal, se o resistor ele for ôhmico, então eu sei que o valor de R nunca muda, ou seja, o valor de U dividido por I, ele é sempre constante, ele é sempre proporcional. E se ele nos dá essa tabela aqui de informações, a gente pode trabalhar com duas regras de 3, ou com duas igualdades. Vocês concordam? Para eu encontrar o X, eu posso fazer que 200 volts divididos por X ampere é a mesma coisa que eu falar, porque o valor de R é sempre constante, de 100 volts dividido por 5 ampere. Fazendo a multiplicação cruzada aqui, eu encontro que o meu X é de 10 ampere. E se eu aplicar a mesma situação para eu encontrar Y, eu sei que 100 volts divididos por 5 ampere são iguais a Y volts divididos por 1 ampere. Ou, melhor dizendo, que Y é igual a 20 volts. Alguma dúvida sobre este exercício? Nós estamos trabalhando com igualdades, equações, frações constantes, então a gente pode determinar isso baseado na primeira lei de Ohm. Aí na nossa justificativa, se você for aquele tipo de pessoa que gosta de justificar cada item que você respirou ao longo do exercício na sua resposta de segunda fase, você coloca. Se não, é só colocar as contas lá que o avaliador vai entender. Posso passar para o módulo 4? Sim. Sim. Tudo bem, então. Vamos lá. Vamos compartilhar uma nova tela. Muito bem. Pessoal, agora a gente vai entrar na discussão do que é a potência que um resistor dissipa. A gente vai entrar no mérito que a gente vai relacionar tudo aquilo que a gente aprendeu até agora para abordar um assunto novo. E ainda assim, essa é a primeira parte desse módulo. Na aula que vem, a gente inevitavelmente vai abordar coisas novas, mesmo a partir do conhecimento que a gente já teve. Mas vamos focar na aula de hoje. A potência que um resistor dissipa, ela é pensada e estudada quando a gente olha para uma situação como essa. A gente liga um resistor em uma determinada voltagem. O que a gente tem que prestar atenção, como no caso desse chuveiro? Que ele tem uma determinada resistência, e isso é uma propriedade dele. Por quê? Porque ele foi ligado em uma determinada DDP e por ele passa uma determinada corrente. E a partir disso, ele dissipa a potência dele. Ele transforma energia elétrica em energia térmica para esquentar a água e aí você tem o funcionamento. Todas essas 4 informações a respeito do funcionamento elétrico desse chuveiro, elas estão umas atreladas à outra, mas muitas vezes a gente não analisa elas de uma forma conjunta. A gente separa, a gente segmenta o nosso estudo para que fique mais claro na nossa cabeça. O que a gente tem que ter em mente quando a gente vê uma situação dessa é como um exercício iria propor para nós. Um esquema de resistor, sendo atravessado por ele uma corrente,
e ele estaria submetido em um determinado U, uma determinada DDP. O que isso pode significar para nós? Pode significar para nós o que a gente já viu de URI, que a gente acabou de relembrar da aula passada, ou melhor, ter de uma forma mais direita, né? E o PIL, que basicamente é a reunião das expressões, das definições, melhor dizendo, de corrente, de potência e de carga. Certo? A gente vai reunindo todos esses conceitos e é o que a gente tem de principal até agora. O PIL, que reúne as definições principais de elétrica, e o URI, que trabalha principalmente com resistores. Tem a rola também, mas ela está atrelada a um outro contexto. A partir dessas duas informações, a gente tem basicamente o que eu estava falando no outro slide. Cadê aqui? A gente tem uma situação prática, que várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo num aparelho. E é isso que o exercício vai olhar, é isso que o vestibular vai cobrar de você, ou enfim, essa situação integrada. E é daí que a gente tira essas duas expressões que estão aqui consequentes, essa aqui de cima e essa aqui de baixo. Por quê? Vamos jogar com essas duas fórmulas que a gente já viu nas aulas passadas. Nessa primeira fórmula aqui, na verdade, é só a definição de resistência, a gente tem o valor de U, o valor da DDP isolado, né? U é igual a R vezes I. Se a gente substituir esse U aqui, a gente pode chegar na determinada expressão, que potência é igual a corrente vezes resistência vezes corrente. Ou escrevendo de uma forma mais palatável, que potência é igual a resistência vezes corrente ao quadrado. Ou PRI. Tipo Priscila, sabe? PRI. Pronto. A gente fala PRI, você lembra mais rápido. Mas nós também podemos isolar a corrente. Se nós isolarmos a corrente na expressão do URI, a gente tem que a corrente é a DDP dividido pela resistência. E aí, inserindo essas duas informações, o que a gente tem? Que a potência, substituindo o I no PIL, né? A gente tem que a potência é, substituindo a corrente, U dividido por R, vezes U. Ou melhor dizendo, que potência é igual a U quadrado dividido por R. O que a gente não pode se assustar, que a gente não pode, assim, ficar, meu Deus, mais duas fórmulas para eu decorar, nada disso. Antes, a gente trabalhava com definições. Então, você precisa lembrar das definições. Definição de resistência, definição de potência, definição de corrente. A partir do que está definido, do que se trata isso, você consegue chegar nessas conclusões. Agora, o PRI e o PUR, por mais que eles sejam chatos, eles tenham esse valor ao quadrado, eles assustem a gente, eles continuam sendo o mesmo PIL que a gente conhece. Só que ele está disfarçado. Isso é muito tosco, velho. Ele está disfarçado pelo URI. A gente está relacionando esses dois conceitos para que a gente possa analisar o que acontece com o resistor na prática, no seu uso do dia a dia, numa situação real. Caso você tenha problema, principalmente em decorar fórmulas de física, e eu, pra ser bem sincero, às vezes eu me confundia. Quando é que eu vou usar o PRI? Quando é que eu vou usar o PUR? Você não tem necessariamente momentos que você vai usar eles. Você vai analisar a situação. E muitas vezes ele está te cobrando tanto informações do URI quanto informações do PIL. Só que você não necessariamente tem as duas expressões, todas as informações para usar essas duas expressões. Então, o que você faz? Você deduz na hora, igual eu fiz. Ou você isola a DDP e substitui no PIL,
ou você isola a corrente no URI, né, e substitui no PI. Você não precisa decorar tudo, você pode deduzir na hora, baseado no conceito que você já sabe, que você já conhece. Tudo bem? Então, aqui, mudando de slide, vendo a importância do porquê existe o PRI e existe o PUR. Vamos pensar na seguinte situação. Eu tenho um resistor, eu tenho dois resistores, perdão, que por eles atravessa a mesma intensidade de corrente elétrica. E aí o exercício me pergunta qual desses resistores dissipa a maior potência. Através do PRI, eu consigo chegar na conclusão que vai dissipar a maior potência aquele que tem o maior resistor. Ou, por exemplo, eu tenho um resistor que ele tem a resistência constante. Ele é um resistor ôhmico. O que vai acontecer se eu aumentar a intensidade de corrente que ele está sendo submetido? Aumentando a DDP, por exemplo, igual a gente viu no slide anterior, né, no módulo 3. O que vai acontecer com ele? Proporcionalmente, vai aumentar a potência que ele dissipa, a energia que ele consome. Tem que lembrar sempre que essa corrente está ao quadrado. Então, vamos supor, nós temos um aumento de 2 na corrente, o aumento vai ser de 4 na potência. Bem? Ou ainda olhando para o PUR, se nós temos dois resistores, que eles estão ligados na mesma voltagem, na mesma DDP, qual deles vai dissipar maior potência? Qual deles vai consumir mais energia? É aquele que tem a menor resistência, porque através dessa expressão eu consigo ler que potência de um resistor é inversamente proporcional à sua resistência. Nessa situação de manter DDP constante. Ou ainda, quando eu tenho a resistência constante, né? Quando eu tenho a resistência de um resistor ôhmico, quando eu aumento a sua DDP, eu aumento proporcionalmente a potência que ele dissipa. E lembrar de novo, está ao quadrado. Aumentou em 2 vezes uma DDP, vai aumentar em 4 vezes a potência e assim sucessivamente. Essas expressões são importantes, pessoal, porque elas nos permitem essa discussão teórica. Essa discussão que ela é o que os exercícios vão trabalhar. Vocês percebem? Porque o chuveiro, ele tem uma potência, ele tem a resistência, o resistor dele que possui a resistência, por ele passa uma corrente. Mas os exercícios que trabalham esses conceitos individualmente, eles são uma minoria. Normalmente, que se trabalha, eles são sempre os exercícios ou assim, analisa o contexto de uma forma integrada, ou eles vão trabalhar circuitos elétricos, que você tem mais de um aparelho funcionando ao mesmo tempo. E, inclusive, essas expressões, tanto o PRI quanto o PUR aqui embaixo, eles são fundamentais quando a gente vai estudar série paralela. Fundamentais assim, fundamentais para entender, mas você consegue sobreviver se você não decorar essas duas expressões. Alguma dúvida? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Bom, se ninguém vai falar nada, eu vou partir para o exercício 4 da página 5 da FUVEST. Eu mandei o material para vocês acompanharem já, se bem que está aqui no slide, e foda-se, né? É a seguinte situação que a FUVEST nos dá. Né? FUVEST tinha aqui. A tabela a seguir nos fornece os comprimentos e as áreas de secção transversal e as resistividades elétricas de 5 resistores. Quer dizer, ele está nos dando as informações da rola desses resistores. Perfeito? De A a E. São fabricados com 3 tipos de metais. Então, eles vão apresentar resistividades elétricas diferentes. Perfeito? Considere que a resistência elétrica de cada um desses resistores não dependa da tensão aplicada. Perfeito. A partir desses dados, indique a alternativa que contém os resistores que dissipam, respectivamente, e agora eu vou riscar, a mais energia e menos energia térmica.
por unidade de tempo quando todos estiverem individualmente submetidos à mesma diferença de potencial elétrico. Pessoal, agora eu gostaria que vocês interagissem, de verdade. Quem vai dissipar mais... O que significa eu dizer que um resistor está dissipando mais ou menos energia elétrica? O que está acontecendo com ele? Qual que é o nome do evento físico ali, que está bem no comecinho do nosso módulo 3? Quando você dissipa mais energia térmica é porque a resistência é maior, não é? É o efeito Joule? Exato, o efeito Joule, que está relacionado ao quão resistente esse aparelho é, né? A potência ou a energia que ele dissipa está relacionado à sua resistência. No caso, como a gente pode perceber aqui, são inversamente proporcionais, né? Porque, através do PUR, fazendo essa análise, ele vai dissipar maior quantidade de energia elétrica, ele vai ter mais efeito Joule se ele for menos resistente. Por quê? Porque ele não converte a energia porque ele precisa. Ele simplesmente dissipa essa energia. Ele é menos eficiente. Só que se a gente só olhar para essa expressão, a gente não chega em nada. Daí a gente lembra da rola desses resistores que o exercício nos informou. A gente já sabe que o nosso resistor precisa, para ele dissipar bastante potência, ele tem que ter uma resistência baixa, para que ele tenha um efeito Joule grande, para que ele dissipe bastante energia. Para que isso aconteça, quais são as situações que tem que acontecer quando a gente analisar esse gráfico? A resistividade elétrica do material tem que ser alta, o comprimento, aliás, tem que ser baixo, desculpa, não volta esse negócio, a resistividade desse material tem que ser baixa, o comprimento tem que ser curto, e a área de secção transversal, a grossura, né, a bitolice desse resistor, ela tem que ser alta, porque são informações inversamente proporcionais. Alguma dúvida até aqui? Vocês estão de boa? Às vezes confunde no meio do rolê, aí fica chato. Então, no caso, o que vai ter maior resistência é o que vai ter a menor largura, com material menos resistente e, ao mesmo tempo, com a maior área. Como? Fala de novo, desculpa. Eu estou falando do menos resistente, não do mais. Ah, tá falando do menos resistente? Então menos resistente vai ser o que tem a menor largura, o material menos resistente e a maior área? Isso. O que... Largura, não... mas se tem menor largura... O L não é de largura, ele é de comprimento, não é? Ele é comprimento. A largura ou grossura, sei lá, é a área de secção transversal. Lembra que eu falei para vocês lembrarem de um cilindro? É como se a gente cortasse o cilindro e a gente visse ali o círculo, que é a área do nosso corte. Sabe? É basicamente isso. O fio, ele é um cilindro fininho, mas basicamente a gente vai olhar para o espaço para onde esses elétrons vão atravessar, vão passar, entendeu? Quanto maior for a área que eles têm disponível para atravessar, menos resistente esse resistor vai ser. Isso entra na segunda lei de Ohm. É o espaço do cano de PVC que a minha água vai atravessar. Mas aqui o que eu estou olhando especificamente nesse exercício é assim, se para o meu dizer que o meu resistor dissipa muita energia é a mesma coisa de eu dizer que ele tem uma potência alta. Se ele é menos resistivo, vai atravessar mais corrente e vai dissipar mais energia por efeito Joule. Eu poderia lembrar dessa informação pelas simples definições que eu já estudei. Ou eu posso lembrar do PUR, que ele relaciona justamente essa situação, que eu tenho uma DDP constante, que ele nos informa aqui, considere que a resistência elétrica não dependa... Opa! Vocês estão vendo alguma coisa? Para mim bugou tudo. Gente? Voltou pro primeiro slide.
Pra mim travou o negócio. Cacete. Eu vou parar de compartilhar e vou voltar. Vocês estão vendo? Sim, tá na primeira tela. Beleza. Beleza, então. Vou voltar a falar. Se eu tenho uma situação, eu poderia chegar em todas essas conclusões que eu falei para você, Luiz Otávio, eu acho que é você que está falando, simplesmente por tudo que eu já estudei. Porque eu sei que quanto menos resistivo ele é, mais corrente passa e maior é o efeito Joule. Mais energia ele vai dissipar na forma de calor. Mas eu também posso lembrar do PUR. Por quê? Além dele relacionar potência, DDP e resistência, a gente tem uma informação valiosa. Esse valor aqui, eu fudi de novo o negócio. O que vocês estão vendo agora? Gente? Tá na questão. A questão? Ele não depende da tensão aplicada, quer dizer, independente da DDP que eu ligo esse resistor, o valor de R sempre é o mesmo, o resistor ôhmico que ele está trabalhando. Então, sabendo que essa DDP aqui ela é constante, através do PUR eu consigo fazer uma análise mais ampla. Né? Eu estou procurando aqui, a primeira situação que eu estou pensando, porque ele pede duas situações, maior potência e menor potência. Para eu ter a maior potência, através do PUR e de conceitos que eu já sei dos módulos passados, que a gente viu, que para eu ter a maior potência possível, ele tem que ter uma resistência baixa, quando minha DDP é constante. Se eu tenho uma DDP constante e eu quero a maior potência, resistência baixa. Pela rola, pelas informações das dimensões desse aparelho, que o exercício nos informa, qual que é a análise que a gente tem? Para eu ter uma resistência baixa, a resistividade elétrica do aparelho ela tem que ser baixa. O comprimento, que não é largura aqui, comprimento ele tem que ser baixo. Porque quanto menor ele for, menor é o obstáculo que tem que atravessar, que a corrente elétrica tem que atravessar. Então ele é menos resistivo. E ele tem que ter uma área de secção transversal alta. Porque se for grande o espaço que esses elétrons vão atravessar, ó, suponhamos que esse cilindro feito muito porcamente é o nosso fio. Quanto maior for esse espaço circular aqui, que é essa abertura desse fio, ou área transversal, mais elétrons vão conseguir atravessá-lo. Vocês concordam? Então, o pensamento é inverso. Ou a gente pode, como eu comentei na aula passada, lembrar da matemática. Em uma fração, vai ser diretamente proporcional, que está na parte de cima aqui, né, no dividendo, e na parte de baixo é inversamente proporcional, o divisor. Mas é só porque às vezes a gente se confunde. Eu sei que vocês manjam. Daí, pensando em todas essas situações, qual que vai ser o que dissipa maior potência, ou seja, que tem menor resistência? Vamos olhar na tabela que ele nos informou. O que apresenta menor... Vamos começar aqui do comprimento, que é a primeira informação que ele nos dá. Os que apresentam menor comprimento é o L. É o resistor A, o resistor D e o resistor E. Entre esses aqui, o que apresenta maior área é o D e o A. E entre o D e o A, o que apresenta menor resistividade elétrica de material é o A, que só tem Rho. O D tem 3 Rho. Então ele é mais resistivo. Quero que ele seja menos. Então a gente já tem a informação que o que é mais aqui é o A. Vou mudar de cor aqui para que eu vou trabalhar outra coisa. Agora, se eu quero que a minha potência seja baixa, quer dizer, eu quero aquele que dissipa menos potência, menos eletricidade, menos energia elétrica. Quando a minha DDP é constante,
potência e resistência são grandezas inversamente proporcionais. Então, eu tenho que pensar na situação de maior resistência. Para a minha resistência ser a maior possível, eu tenho que ter a maior resistividade elétrica de material possível, eu tenho que ter maior comprimento desse meu resistor, porque vai ser maior o obstáculo que esses elétrons vão ter que atravessar, que essa corrente vai ter que atravessar. E a área de secção transversal, ou seja, a porta que eles vão passar, tem que ser a menor possível. Porque assim, menos elétrons dessa corrente elétrica vão passar de cada vez. E aí vai oferecer maior resistência à passagem deles. Dentre esses aqui, qual que é o que apresenta a maior comprimento possível? É o B. Então, a gente já tem um candidato forte. A gente pode ver que a área de secção transversal dele é a mais baixa de todas. E ele pode não ter a resistividade elétrica de material mais alta, mas ela é alta. É o B, tá, gente? Só dando esse spoiler do qual alternativa que é o B. E eu, se eu não me engano, a alternativa C, eu não me lembro. Mas não importa. O que eu quero que vocês entendam? Em situações como essa, que ele nos informa diversas coisas sobre um resistor que está em funcionamento, é muito útil que a gente tenha definições na nossa mente. E como essas definições elas se relacionam. As definições do Pio e do Uri, quando a gente combina elas, que é o que a gente está vendo hoje, chega no PUR, por exemplo. E aí a gente consegue fazer a análise desses exercícios de uma forma muito mais enxuta, muito mais rápida. Se a gente lembrar da relação entre a resistência de um resistor e as suas dimensões, a gente lembra da rola de cada resistor e a gente faz essa análise puramente lógica. Uma outra alternativa que vocês poderiam ter feito, se vocês se sentem mais inseguros, você, por exemplo, você vê o item B, que tem realmente a maior dos comprimentos, tem realmente a menor das áreas, mas ele não tem a maior das resistividades. Se você ficar na dúvida, você pode substituir na fórmula da rola todos esses resistores aqui e você vê qual que tem menor e qual que tem maior. Mas, através dessas relações que a gente lembra, vocês podem tanto resolver pela lógica, lembrando os conceitos, fazendo as setinhas, como eu faço aqui com vocês, ou calcular, realmente calcular, e aí vocês encontram a informação que vocês precisam. Mas é com essas ferramentas que vocês fazem esse tipo de exercício, que é o grosso em vestibulares. Alguma dúvida? Posso passar para o próximo exercício? Vocês têm alguma coisa para perguntar? Vocês estavam com dúvida com relação a isso? Quem dissipa mais potência, resistores? Estão mais quietos hoje. Bom, tudo bem. Estão off? Vou passar para o próximo exercício. Esse exercício aqui, gente, é exercício da VUNESP e ele fala a seguinte coisa. Um resistor feito com fio de ferro. Espera aí, deixa eu só ver um trem. Ah, tá. Um resistor feito com um fio de ferro de comprimento igual a 1 metro. 1 metro. Opa. Comprimento igual a 1 metro. E a área de secção transversal igual a 10 elevado a menos 6. Está escrito errado aqui, é elevado a menos 6. Metros quadrados, dissipa uma potência elétrica de 3,6 watts. Se a resistividade elétrica do ferro, o Rho do ferro, ele é de 10 elevado a sétima, é correto afirmar que a intensidade da corrente elétrica que circula por esse resistor é D? O slide comeu aqui, mas ele está perguntando a corrente para nós. Então, o que ele nos informou? Ele nos informou as dimensões desse resistor. A gente vai pensar no que desse resistor? Na rola dele, no Rho vezes L dividido por A. Ele nos dá as informações, todas as armas, para que nós encontremos o valor da resistência.
ele também nos informa da potência desse resistor. E ele nos pergunta sobre o I. Existe alguma expressão que a gente possa usar que relaciona potência, resistência e corrente? Sim, existe. É o PRI. Eu poderia fazer esse exercício de uma forma diferente? Não, você não poderia. Mas, Pio, você falou que eu poderia lembrar das expressões. Não é todo exercício. Em todo exercício, você vai poder lembrar do que é o URI, você pode lembrar o que é o Pio, e você deduz, ali na hora, no ato, o PRI. Né? Você tem o isolado e você substitui no Pio. Agora, não é todo exercício que você pode fazer em 2 etapas. Primeiro você faz o URI, depois você faz o Pio. Porque aqui, como vocês podem ver, não temos DDP. Se a gente não tem informação da DDP, como é que vocês vão fazer esse exercício em 2 etapas? Vocês não fazem. Vocês podem deduzir o PRI na hora ali, mas vocês não conseguem fazer sem o PRI. Então, sabendo disso, a gente vai fazer esse exercício usando esse conceito que a gente viu hoje. Nada mais é do que uma forma da gente analisar um resistor. Então, vou dar um clean all aqui para a gente fazer esse exercício. Primeiro, vamos fazer em 2 etapas, que é interessante sempre para questões abertas. Essa eu acho que é uma questão fechada, mas não importa. Fazendo em 2 etapas aqui, a gente sabe, pela segunda lei de Ohm, que resistência é diretamente proporcional à resistividade elétrica do material que ela é feita. Ela é diretamente proporcional ao comprimento do resistor dela e ela é inversamente proporcional à área de secção transversal. Sabendo de tudo isso, a gente substitui as informações que ele nos deu. A resistência desse aparelho ela é igual a resistividade elétrica é de 10 elevado a menos 7. O comprimento é de 1 metro. Nossa, que porco, né? Pelo amor de Deus. E a minha área de secção transversal é de 10 elevado a menos 6. Fazendo essa conta, eu posso colocar esse 10 a menos 6 aqui em cima e o expoente dele fica positivo. Então, eu tenho que R é igual a 10 a menos 7 vezes 10 a mais 6, que também é conhecido como 10 a menos 1 ohm. Perfeito? Encontramos o valor de ohm, que é 10 a menos 1. 10 elevado a menos 1. 10 elevado a menos 1 ohm. Esse é o valor da resistência desse resistor. Daí, apagando tudo aqui, bem rapidinho, para não perder tempo. O zoom é bem limitado às vezes. Tudo bem, tá dando certo, isso que importa. Apagando tudo aqui, a gente já pode olhar para o PRI. Por quê? Porque a gente já tem potência, a gente já tem resistência e a gente quer corrente. Perfeito, é o PRI que relaciona isso tudo de uma vez. Então, P igual a R vezes I ao quadrado. Potência que ele tem, 3,6 watts de potência. R, acabamos de calcular, 10 elevado a menos 1. I ao quadrado é a incógnita que eu tenho nesta conta. Passando esse 10 a menos 1 para o outro lado da minha equação, ele dividindo, eu tenho que o I quadrado é 3,6 dividido por 10 a menos 1. E passando esse 10 a menos 1 para o lado do dividendo, o seu expoente fica negativo. Então, o I quadrado é a mesma coisa que 3,6 vezes 10. Ou melhor dizendo, 36.
colocando, jogando esse ao quadrado para o outro lado, eu tenho que o meu I é igual a raiz quadrada de 36, que em Catanduva dá 6 ampere. Não sei qual é a alternativa, mas é de alternativa essa. Vocês percebem? 2 exercícios que a gente fez, que no primeiro você até poderia não saber o que é o PUR, nem como chega nele. Mas esse segundo, você tem que pelo menos, você não precisa ter decorado, mas você tem que pelo menos saber como você chega até essa expressão. Você tem que lembrar, não, peraí, tem uma expressão que relaciona tanto potência, resistência e corrente juntas, independe de DDP. Ele não nos dá, ele nem fala que ele está ligado esse negócio. Ele só fala assim, se ele estiver ligado, nem fala na voltagem. Então é fundamental. Alguma dúvida? Pessoal, a gente está caminhando para o... Acabou já a aula? Sim. Pede para outro professor entrar aqui, a sala está com tempo infinito. Por favor. Ah, claro. Aí isso aqui eu falo na aula que vem, até porque eu já tinha programado para ela acabar nesse exercício. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida enquanto o Vitor não chega? Pra mim tá tranquilo. Vocês fizeram o módulo 3, vocês vão perceber que a maioria dos exercícios do módulo 4, vou até aproveitar e dar esse recado, eles são a respeito da nossa próxima aula, que a gente vai usar o PRI e o PUR para resolver os exercícios relacionados a aparelho 110 e aparelho 220. Daí, eu vou soltar uma lista extra do módulo 3, que vocês vão se confundir se vocês partirem para o 4 de uma vez. Aí, semana que vem, a gente termina esse módulo 4 e fica tudo certinho, né? Sempre em 2 etapas. E o Vitor não entrou. Eu acho. Não aparece para mim. Não, não entrou. Isso aí. Vocês não querem falar nada mesmo? Vocês estão estudando muito? Ah, o Vitor falou para fazer um intervalo. Vou falar para ele entrar agora. Tá certo. Para de gravar.